Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que te separa de uma viagem literária incrível, um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro, o Shrink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shrink, podcast da Intrínseca, um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Bem-vindos ao 20º episódio do Sem Shrink, podcast da Intrínseca para falar sobre os livros do Intrínsecos. Meu nome é Tayla e hoje eu estou aqui acompanhada de duas pessoas muito especiais, Renan Quinalha e Eduardo Carvalho. Por favor, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Por que isso está acontecendo? Oi, gente, prazer, meu nome é Eduardo com H. Eu já apareci aqui no Sem Shrink pra falar de Pátria, outro livro que eu panfletei bastante, e agora minha nova panfletagem é Chug Bem. Eu trabalho na equipe de direitos autorais da editora Intrínseca, já trabalhei no clube por um bom tempo antes disso, e vim aqui falar sobre o que eu mais gosto de falar, que é viadagem. Olá pessoal, eu sou Renan Quinalha, estou estreando aqui no Sem Shrink, queria agradecer o convite, é um prazer enorme poder vir aqui, ainda mais falar de um livro cuja leitura me tocou tanto, assim, enfim, li vorazmente o livro. A gente vai falar bastante dele a seguir, mas eu sou professor de Direito da Unifesp, da Federal de São Paulo, sou advogado, também ativista do campo dos direitos humanos, e acabei de lançar uma obra que é contra a moral e os bons costumes, a ditadura e a comunidade LGBT, pela editora Companhia das Letras, e é um prazer estar aqui para a gente poder conversar. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por aceitar esse convite. Querido ouvinte, hoje vamos falar de A História de Chug Bem, como falamos, bastante viadagem e também bastante tristeza, mas é um livro muito importante que a gente está muito animado de vir aqui conversar com vocês. Esse livro foi enviado em outubro no Clube Intrínsecos. Se você não sabe o que é o Clube Intrínsecos, o Eduardo vai falar para vocês agora. Eduardo, é com você. Vamos lá, o Clube Intrínsecos é o clube de assinatura da editora Intrínseca. A gente manda mensalmente uma caixa com um livro que não foi lançado nas livrarias ainda. Ele só vai ser lançado nas livrarias depois de 45 dias no mínimo. Numa edição exclusiva de capa dura, numa cor monocromática. A ideia é fazer uma estante bem colorida. Esse livro vem junto uma revista para se adentrar um pouco mais na história, um cartão postal colecionável, um marcador do livro exclusivo para os assinantes, onde você não vai encontrar em nenhum outro lugar, para além de uma história que só você vai ler naquele momento e é sempre incrível. E além disso, ainda vem um brinde literário, que sempre está relacionado ao livro, para além de tudo que você vai se envolver no meio disso. Intrínseco digital, você tem acesso exclusivo aos outros livros do clube, então você pode fazer uma coleção bem diferente que chama bastante atenção, para além de ótimos livros. E você pode falar um pouco pra gente sobre A História de Chug Bem, que foi o livro da Caixa de Outubro que a gente tá falando hoje? Vamos lá, A História de Chug Bem é a história dessa criança que nasceu em Glasgow, na Escócia. Ele faz parte dessa família, não gosto da palavra disfuncional, mas uma família com N questões. A mãe é alcoólatra, o pai é um tanto agressivo, é o segundo marido da Agnes, que é a mãe dele, e aí o sonho dela é viver é ascender socialmente. Quando ela acha que isso é uma oportunidade, ela se encontra em outro espaço muito agressivo. Então é uma história de relação de mãe e filho, com uma mãe que tenta lidar com a maternidade e com todas as questões que ela vive na própria vida, e uma criança que está tentando entender o porquê as pessoas acham que ele não é normal e entender orientação sexual, expressão de gênero e muitas outras questões que são mais debatidas no livro. O livro foi um dos mais premiados do ano passado, 2020, né? E é o livro de estreia do Douglas Stewart. Ele tá escrevendo o livro há 10 anos e nesses 10 anos ele trabalha com indústria de moda. E ele, assim como o Chug Bem, ele veio desse cenário de Glasgow, crescendo nos anos 80, com uma mãe alcoólatra. Então ele coloca muito dele mesmo ali naquela história, fica muito verdadeiro e honesto, apesar de tratar de uma ficção. Antes da gente continuar, eu preciso avisar para vocês, queridos ouvintes, que essa conversa vai ter spoiler. A gente vai falar alguns detalhes da história. Se você já leu o livro, só bora lá, vamos com a gente. Vamos se aprofundar nessa discussão. Se você ainda não leu o livro, você super pode continuar, mas a gente recomenda que você leia antes e depois volte, porque vai ser muito mais rico. Mas a decisão é sempre sua, eu não tô te forçando a nada. Pra começar, vamos falar desse cenário. O cenário é a Escócia. Eu não sei se você que tá ouvindo, vocês que estão aqui já leram ou ouviram algumas coisas sobre que se passam na Escócia, mas no período específico do livro, que é nos anos 80, Glasgow tá passando por um momento um pouco complicado, que é
de desindustrialização, que é de recessão econômica, medidas de austeridade. Então, toda a galera que trabalhava nas indústrias, trabalhava em mina, tem muita gente desempregada, eles estão um pouco sem referência e estão desassistidos. Não tem ninguém ali para ajudar eles por conta das enormes medidas de austeridade, pela qual ficou conhecida a Era Thatcher, não é? E o livro mostra muito de perto toda essa condição econômica e as consequências dessa condição econômica, não só na economia, na vida das pessoas, no dia a dia, nas relações pessoais, como isso afeta tudo. E vamos ser sinceros que não é algo distante do que a gente conhece hoje no Brasil. E então esse olhar que a gente tem no livro, ao mesmo tempo que é um olhar de distância, de caramba, é um país ali do outro lado do mundo, que a gente quase não sabe muita coisa sobre, mas também a gente consegue ver muita coisa que a gente vê aqui no Brasil, perto da gente, do nosso lado. Então, esse processo é de parabéns de pé, muitas palmas pro Douglas Stuart mesmo, por conseguir fazer tudo isso e mostrar tudo isso muito bem feito no livro. E é mostrar a pobreza sem humilhação, sem ter pena, mas nunca ficar distante da realidade, mostrar como é a dureza daquilo. E eu queria saber de vocês, como é que foi mergulhar numa realidade distante, mas ainda assim muito próxima da nossa? E o que marcou mais vocês nessa ambientação? Renan, você pode me falar? Posso sim, tá? Eu achei esse um dos pontos altos também do livro, enfim, foi uma das coisas que mais me pegou. Eu não sou um profundo conhecedor da Escócia, né, mas conheço algo da história ali, desse processo do que tinha sido já uma industrialização muito potente, né, de toda a Grã-Bretanha, sobretudo nessas grandes cidades como Glasgow, e que foi um desmonte, né, muito duro ali na época do thatcherismo, né, do neoliberalismo, enfim, foi um laboratório mesmo dessas experiências de desmonte, de proteção social e de desamparo, de vulnerabilização, e acho que ele mostra muito isso, né, não é um livro que é um documentário, não tem um caráter documental, né, de mostrar com dados o que está acontecendo, mas eu acho que ele faz isso que você chama atenção, que é uma mediação entre esse processo econômico mais amplo, né, de um desmonte de todas as redes de proteção social, de possibilidades de emprego, de renda, né, de trabalho mesmo para as pessoas, né? Então ele vai criando esse ambiente que é quase pós-apocalipse ali, né, assim, das minas desativadas, das fábricas largadas, daqueles ambientes de terra e as pessoas andando naquilo, a dificuldade de se locomover, de viver nesses espaços, e tudo isso vai forjando uma subjetividade muito dura, né? As pessoas vão ficando nas relações pessoais, no trato pessoal, muito violentas, muito agressivas. A bebida, né, aparece como um dos caminhos para lidar com essas dores todas. Acho que acompanho o livro de uma maneira muito forte. Acho que isso me pegou muito, assim, né? A questão da dependência química do álcool, que passa por várias das personagens ali, né? Tá todo momento atravessando a relação entre as pessoas, ou porque é muita bebida, ou porque é pouca bebida, né? E eu acho que a relação disso com esse território também, que é muito marcado, né? Se fala de uma cidade grande, mas ao mesmo tempo, né, tem uma hora que elas se deslocam para um lugar menor, mais afastado do que uma zona mais central, longe de tudo, depois volta para uma coisa maior. Eu acho que tem essa questão também, né, de no meio da pobreza ainda você vê territórios que são ocupados de modo distinto e que as pessoas desenvolvem relações também diferentes. Então eu acho que isso reforça os parabéns que você deu aqui para o Douglas Stuart, porque de fato nessa parte da ambientação ele consegue numa narrativa que me parece muito crua mesmo, né? Ela é dura, você vai lendo, ela é simples ao mesmo tempo e muito rápida, né? Descrição de tudo isso e sempre essa ambientação e diálogos também, né? Todo momento tem diálogos que são muito diretos. Eu acho que isso tudo é feito de uma maneira que você de fato mergulha no livro, assim, né? Em diversos momentos me vi ali, fora essa questão que você chama atenção de fato, que é várias vezes você vai fazendo paralelos com outros lugares e outros tempos da história, nem só o Brasil de hoje, mas acho que em vários outros momentos, nesses processos de desmonte, de proteção social, né, de agravamento da situação das pessoas, enfim, da pobreza, de agravamento de violência, de expedientes de meia criminalidade, que as pessoas vão dando jeitinhos aqui a colar para se virar na vida, né? E tudo isso vai precarizando as existências. Eu acho que, de fato, é um livro que dá para dizer que tem uma dimensão de clássico mesmo, porque consegue, né, retratar um tipo de situação que é muito universal ali, apesar de estar num lugar ali, né? É Glasgow, é anos 80, mas isso diz muito sobre a nossa humanidade em vários outros momentos e espaços.
esse jeito dele de escrever de forma tão crua e tão sincera vem também dele ter vivido isso, né? A gente vai adentrar mais isso na história dele, mas esse livro inicialmente tinha 950 páginas. O editor cortou muita coisa e mesmo assim virou essa obra-prima, sabe? Eu acho que o Renan falou brilhantemente, mas retrata muito sobre o que essa concepção do que é o livre mercado e como isso atinge uma classe muito direta, né? Vou parafrasear o próprio Renan, quando ele fala do milagre econômico durante a ditadura militar, é o milagre econômico para quem, né? Os neoliberais continuam acreditando que a Thatcher foi um momento para o crescimento do Reino Unido, quando existem N provas do que aconteceu e como foi um desmonte. Eu acho que não existe outra melhor palavra para isso. E a gente vê isso numa família, né? Tem uma força muito pessoal. A gente vê cada pessoa e o que cada pessoa tá passando ali, e principalmente no olhar de um foco principal, que é uma criança com a mãe. Uma mãe que não aguenta mais aquela realidade, que desconta isso no álcool, que ama o filho e que o filho, mais que tudo, ama a mãe. Então, assim, essa realidade, por mais pavorosa que seja, ele resolve focar no afeto, por mais que o afeto seja muito violento em muitos dos momentos do livro. Então, uma realidade que apavora e que mais apavora, que a gente vê isso em N lugares, e um crescimento disso em 2021 em muitos países, né? Com a ascensão do neoliberalismo, com o neonazismo, enfim, e aí um grande caminhar. Eu gosto muito que você falou que, apesar de tudo, ele faz uma história sobre afeto, porque você vê muito bem dos personagens isso, que tô sofrendo pra caralho, meio que não tem pra onde ir, e apesar de eu tratar essa pessoa de uma forma não ideal, apesar da mãe tratar o Chega da maneira que ela trata, apesar do Lick tratar o Chega da maneira que ele trata, você vê que não é uma relação vazia, você vê que não é uma relação superficial. Eles se importam um com o outro. A cena que o Lick é expulso de casa, pra mim, é muito, muito emocionante. Ele dando instruções pro irmão de como cuidar da mãe dele, falando como ele cuidou de uma forma invisível da mãe, de maneiras que a gente não sabia, que a mãe provavelmente não sabe, que o Shug não percebia. É violento o tempo todo, mas é isso. Não sai do lugar de afeto. É um afeto representado e explorado de outras maneiras. Sobre isso, eu acho que tem uma dimensão que, quando essas relações coletivas, elas se esvaem, né? A convivência dentro da família é muito forte, tem muito afeto, mas para fora são relações que aí são muito vazias, né? E muito de concorrência. Parece uma coisa melhor liberal mesmo, né? Que a roupa é melhor que a outra, você se veste melhor, você bebe mais, você tem a casa melhor, mais bonita, mais arrumada, você tem um marido melhor, né? As mulheres se introjetando também um pouco dessa lógica concorrencial neoliberal, assim, né? Do indivíduo, né? Empresário de si, que tem que se dar melhor, otimizar tudo. E acho que é nesses momentos em que essas redes de proteção social, que não tem sindicato, que não tem formas coletivas, né? Sociabilidade, as pessoas vão ficando enfunadas nas suas casas, dependendo de uma assistência social, de um auxílio, porque nem emprego tem, né? Então elas não convivem para fora, fica para dentro. Isso sobrecarrega demais as relações familiares. E isso sobrecarrega demais, sobretudo, as mulheres que estão nessas tarefas do cuidado, porque você não tem uma creche, você não tem uma possibilidade de cuidado do Estado. Então, eu acho que nesses momentos de neoliberalismo, que se recrudesce esse discurso do individualismo e tal, eu acho que fica clara a importância dessas redes mesmo de proteção, né, que vão se criando, de amizades, de sindicatos, né, que são modos coletivos de vivência, né, que as pessoas se agregam e também conseguem organizar a vida a partir daí, não só dessa lógica individual que sobrecarrega muita família. Acho que até nas relações que existe um caminhar na proximidade ali de ajuda dentro da comunidade, ainda assim leva para a extrema violência, né? E aí vem no caso da Agnes com o Lambi, né? E como eles são apresentados. E até assim, a Agnes, ela é uma personagem brilhante, em primeiro lugar. Todos os momentos que foca na Agnes eu fico completamente alucinado. E isso diz muito sobre o Douglas com a mãe dele, né? O Douglas também perdeu a mãe aos 16 anos para o alcoolismo. Então isso diz muito sobre esse amor e esse afeto que ele tinha, mesmo nessa relação invertida, sei lá o que é invertida na concepção parental, mas no que se espera numa relação de maternidade. Mas a Agnes também, mesmo com toda essa competitividade, quando vê uma agressão, ela tira a calcinha e dá pra vizinha agredida, sabe? E aí a gente vê esses caminhares de coletividade, da concorrência no meio disso, e eu acho que, por mais que seja muito dúbio em muitos momentos, existe um ponto em comum, que é o fato de
de se manter sempre muito ativo à normalidade. Então, o Shug não se adequa no que entendem de normal. Então, ele é violentado de N formas, em N situações, por mais que todo mundo esteja ali de alguma forma, todo mundo ferrado, né? Todo mundo lidando com muitas questões e uma dificuldade e uma realidade muito, muito triste. Eu acho brilhante o nome do livro, inclusive, trazer ele, né? Eu fiquei... Enfim, a gente mal sabe a história quando a gente começa a ler o livro aqui. E aí eu vi, beleza, o nome do livro é A História de Shug Ben. E eu comecei a ler o livro e falei, gente, Shug Ben tá aparecendo muito pouco aqui. Cadê o Shug? O Shug não aparece. O Shug tem 3 falas até agora. Mas eu gosto disso, que é a história do menino, mas é 90%, 80% a história da Agnes. E essa relação feminina, ela é muito, muito complexa no livro. Porque é isso, a gente tem a cena da calcinha, mas a gente tem a cena também da mulher, da amiga da Agnes, entre aspas, se aproveitando do vício da Agnes pra fortalecer o seu próprio vício, que ela também é alcoólatra. Então você tem ali uma balança muito, muito sensível entre a rede de apoio, preciso dessa rede de apoio pra sobreviver, e também eu preciso me proteger a qualquer custo. Eu não tenho como fazer outra coisa a não ser me proteger. Então fica uma relação muito difícil de se ter, e é isso. Não tem como a situação em que eles estão não afetar as relações sociais deles. É óbvio que isso acontece, porque não tem como não acontecer na condição que eles estão. E como o Renan tinha falado, para as mulheres é muito mais difícil. A expectativa é diferente, a cobrança é diferente. O Douglas Stewart fala em algumas entrevistas como crescendo ele percebeu isso, que é quando o homem é alcoólatra, é visto naquele contexto, é visto como, em parte, culpa do contexto mesmo, em parte culpa porque não tem emprego, porque ele tá frustrado porque não consegue sustentar a família. E quando é mulher, é uma falha de caráter, é uma falha da moral dela. E você vê ali muito claramente como o Shug pai, né, é visto de uma forma... Não que ele seja alcoólatra, mas ele é visto de uma forma e a Agnes é vista de outra. Como essa expectativa é diferente. Quais outros momentos vocês lembram do livro dessa balança aí pesando claramente aí pra masculinidade tóxica? Me lembro muito da cena que as vizinhas perguntam pra Agnes, assim, onde está seu marido? E ela fala, tá trabalhando. Elas, não tá trabalhando. A gente viu ele saindo com várias malas. Para de mentir, todas nós passamos por isso. E aí isso fica muito em contraste com todas as cenas que são muito descritivas das violências que a Agnes sofre dele, né? Então, para além desse retrato de misoginia que é a relação do Shug com a Agnes, tem muito disso. O Shug tem uma possibilidade de criar uma nova vida, uma nova relação e um recomeço muito mais palpável, sendo que a Agnes é sempre jogada nas traças. Pra ela se reerguer, demanda muito mais esforço e até a própria mãe entende, tipo, você consegue se reerguer, mas, cara, é muito difícil. Você tem que fazer muita coisa pra isso acontecer. Nas conversas que ela tem com a Liz, isso é muito visível, né? A própria Liz sente muito disso na própria vida. Enfim, isso dá pra ver em N caminhares, até nas escolhas que a Catherine, a filha dela, tem sobre a própria vida. Então ela segue um caminho normatizado, né? Que é a chance dela de, em algum nível, ter um caminhar um pouco menos violento do que a própria mãe. E acho que tem vários momentos, assim, que essa desigualdade de gênero aparece, né? Como a gente é muito mais tolerante, enfim, generoso em alguma medida com a masculinidade porque em relação com a feminilidade, né? Acho que isso fica muito evidente no livro. Porque o Shug, em vários momentos, né, ali tá saindo com outras mulheres, tá saindo de casa, trabalha, para no ponto do táxi, aí vai, sai com alguém, transa, volta, trabalhar um pouquinho, não sei o quê. Mas tem essa coisa de uma vida que não presta conta, não deve nada a ninguém ali, né? Pelo contrário, chega em casa, aí a Lizzie vai lá ainda, vai dar um lugar, ou o Uli, né, vai dar a poltrona para ele, tem momentos, ou seja, o homem sempre bem tratado, apesar de tudo que ele faz, que a coisa de relações familiares, ter várias famílias, que é uma história de vários homens do livro, né? O Shug chega a contar que são, sei lá, uns 15 filhos que o pai dele, o Shug, tem, né? Ou seja, com mulheres diferentes, então a todo momento tem essa tolerância muito maior com qualquer erro dos homens ali, né? Não é uma cobrança social em torno disso, pelo contrário, é sempre a mulher que não estava gostosa o suficiente, arrumada o suficiente, que não se dedicou, que não foi uma boa mãe, que não era uma boa esposa, ou que não quis transar mais para ter filho, porque teria que ter, né, como aquela cena na rua, né, enfim, que uma das personagens
né, se nega em relação ao marido a deixar ter mais filho, transar para ter mais filho. Então, eu acho que são vários desses momentos que vão mostrando, né, como que a feminilidade ela carrega muito mais um fardo aí para conseguir, enfim, existir e tem que prestar muito mais contas e que tem que estar sempre bem, como uma característica da Agnes, né, de estar sempre bem, de estar sempre arrumada. E acho que isso reverbera um pouco no próprio filho, no Shug também, porque tem uma associação do homossexual com o feminino, né? Então ele se aproxima muito desse signo do feminino e se cobra também demais, né? E acho que isso é algo que diferencia os personagens do livro, não tanto por uma questão só do gênero, porque acho que o Shug vai nessa linha do feminino, de uma cobrança muito grande, uma responsabilidade muito grande, que gera das mulheres. Se não tem comida, a culpa é da mulher, né? Se não está cuidando da casa, a culpa é da mulher. E acho que isso reverbera muito também nele como um jovem que está se descobrindo homossexual ali, uma criança, adolescente. Eu senti que muito do que a Agnes sofreu foi porque ela buscou ter a liberdade que os homens tinham. Ela é muito certa do que ela quer aquela vida, e ela quer uma vida livre, ela quer fazer o que ela... beber o quanto ela quiser, ir pros lugares que ela quer, transar com quem ela quiser, largar marido, foda-se, ter mais um filho, foda-se, sair da casa dos pais, foda-se, ela quer ter isso, ela sabe disso, ela é muito certa dela mesma. Só que isso não era permitido para mulheres nessa condição, naquela época. Então, toda essa liberdade que ela busca, na verdade, todo o mar que tem dentro dela é o que puxa ela pra baixo. Não que puxa ela pra baixo, é o que faz com que os outros puxem ela pra baixo. E é muito triste. Acho que isso também se relaciona muito com a realidade social mesmo, econômica deles, né? Eu lembro muito de uma entrevista do John Willis falando sobre como o Brasil, em 2005, 2006, 2007, 2008, na guinada econômica, a sociedade fica mais aberta ao novo, né? Quando a gente tá num espaço economicamente favorável. E aí, quando a gente quebra, né? Quando a gente tá quebrado, as pessoas se mantêm dentro do conservadorismo. Então, a visão de uma Agnes sozinha, cuidando dos filhos, de uma mãe solo, basicamente, né? Porque o Shug desaparece. E quando aparece, é no interesse de reafirmar a virilidade, sobre os interesses dele sobre os próprios filhos. Isso diz muito, né? Existe a impossibilidade dela crescer na vida naquele momento, socialmente e economicamente, e então a opção é a bebida e a violência, que é a prática, né? Que é o que é a vida dela, o que as pessoas fazem com ela, é sempre a violência. Eu acho que fica muito visível como é impossível naquele momento ascender socialmente, como é, né? Hoje ainda no Brasil, enfim. Falando sobre ascender socialmente, eu vou aqui trazer um dado que eu fiquei bastante chocada com esse dado. Não deveria ter ficado chocada, mas ainda assim fiquei. Que vocês sabem quanto tempo demoraria pra uma pessoa que nasceu numa família pobre ascender socialmente até um salário médio brasileiro? Eu tô fazendo essa pergunta, vocês já sabem a resposta, mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. Você, querido ouvinte, que está aqui nos ouvindo. A resposta é aproximadamente 160 anos, ou 9 gerações. Quem fala isso é o Paulo Tafner, economista e pesquisador associado da USP, em entrevista ao O Assunto. Essa quantidade de tempo absurda para uma seção social que não é isso, não é nem até a pessoa mais rica do mundo. Você não vai até o Jeff Bezos, você vai no rendimento médio do país. Isso me lembrou Parasita, do Bong Joon-ho, o filme de 2019 que ganhou o Oscar, e que no fim desse filme, sem grandes spoilers, mas tem um conflito entre a família rica e a família funcionária deles, e deixa muito claro que uma pessoa da família funcionária, uma pessoa da família pobre, demoraria 540 anos para conseguir juntar o dinheiro necessário para comprar a casa da família rica. Se você não assistiu Parasita, assista. Acho que você vai poder também fazer bons paralelos aí com Shug Bang. A questão da meritocracia em Shug Bang eu acho que fica muito escancarada, principalmente quando você traz esses dados. É isso. Isso aconteceu na década de 80. A gente sabe como foi esse período hoje, já é estudado. Como é que foi pra vocês ver essa quebra mesmo da ideia? Como é que foi pra vocês ver essa falta de expectativa de crescimento na família Bang? Eu acho que é algo que fica muito evidente assim no livro, né, durante a narrativa, que essas pessoas elas não vão vivendo, mas vão sobrevivendo mesmo, né, desse ponto de vista econômico. Ninguém acumula nada, assim, é uma dependência total por conta dessa precariedade, né, da impossibilidade de estar vinculado a um trabalho formal, com direitos, né, e com estabilidade, com proteção social. É o oposto disso, é uma precariedade total que vai se refletindo nos laços pessoais também, mas que nessa questão profissional
né? Então faz um bico aqui, em geral são os taxistas ali, né? A profissão que mais aparece, de pessoas que dirigem, levam pessoas para lá, para cá, mas de uma maneira pontual, trabalhando à noite, que é um trabalho mais penoso, difícil de passar as noites e tal, mas ela, quando trabalha, a Agnes, por exemplo, vai trabalhar num posto no período noturno, trabalha um pouco de tempo, depois vai ter que sair, e aí depende do auxílio, que é um auxílio que mal dá para pagar as contas a cada semana, né? Vai acabando cada dia mais cedo, e aí vem a questão da bebida ainda, né? Que vai consumindo boa parte disso. Então é impossível qualquer pessoa ascender num cenário como esse, né? Eu acho que talvez a única pessoa que tenha conseguido sair, que some um pouco, né? É a própria filha, que vai para a África do Sul, e aí porque o marido tem uma oportunidade, vai trabalhar lá, enfim, mas não se sabe direito, né? Que ela se distancia, se estava bem economicamente, se foi uma... Porque ali mesmo, naquela realidade, parece que não tem escapatória, né? Todo mundo que está ali vai vivendo dessa maneira como dá, né? Vai vivendo, levando a vida de uma maneira que é muito precária a partir de auxílios e dos poucos auxílios, né? Enfim, que tem do governo naquele momento. Tem uma entrevista do Douglas Stewart falando sobre a realidade da Escócia nesse momento, e ele fala assim: eu tive a sorte porque o mínimo a Escócia me deu, que foi educação, porque todo o resto me faltou. E foi assim que ele conseguiu fugir de lá, né? Ele foge de lá. Enfim, vamos falar mais disso à frente. Mas eu penso... Tava lendo o livro, eu sei que é uma realidade, né? Os mineradores, as minas, mas eu acho até muito metafórico, assim, você pensar que são pessoas que furam a terra, vão para debaixo da terra e estão sempre sujos de pó. Acho muito forte pensar nas relações de trabalho e do táxi, no processo de servir, e como a classe não operária do Reino Unido dessa época tá pouco se importando, e é muito visível isso, né? E novamente, o que os neoliberais acreditam tanto que foi um crescimento. Então, enfim, não vou falar muito óbvio da não existência da meritocracia, mas eu acho muito forte essas relações metafóricas, mesmo que sejam muito reais. Essa entrevista, Douglas Stewart, eu também fiquei um pouco emocionada. Voltei pra assistir de novo o que ele falou. Ele fala exatamente isso, que ele perdeu os pais. O Douglas Stewart, como a gente falou no início, ele vem de um cenário muito parecido com o do Shug, que é crescer nos anos 80 em Glasgow, um menino gay que tinha, enfim, trejeitos associados a um homem gay. Ele perdeu a mãe com 16 anos por decorrência do alcoolismo. O pai já tinha falecido há alguns anos atrás e ele ficou sozinho no mundo aos 16 anos. E ele fala exatamente isso, que hoje ele mora em Nova York, é um cara muito bem sucedido na indústria da moda, mas que ele só conseguiu isso porque a universidade, a escola, era gratuita, que ele conseguiu, que a Escócia forneceu isso. Então, é muito emocionante você também ter uma certa perspectiva de final feliz. Apesar de não ser exatamente no livro um grande final amarrado, estamos todos bem. Não é isso. Mas é bom ter uma perspectiva de como a gente pode sair desse poço. A gente tem algum lugar pra ir? E a gente tem pelo menos uma possibilidade. Universidade pública, galera. Não, e acho que isso, Tayla, só um ponto em relação a isso, acho que é muito importante, porque a gente está no momento do país que a gente está debatendo isso, né? Assim, são 10 anos da lei de cotas e agora vai ser feito um balanço em relação a essa política de ações afirmativas no ensino superior público brasileiro. E esse debate é fundamental, né? Porque a meritocracia não existe, né? A gente sabe que essa é uma das mitologias liberais da modernidade, a meritocracia, né? Isso de fato não existe. Agora, a gente sabe que educação é um dos meios mais potentes de mobilidade social, né? Eu acho que a história do Douglas diz isso, e a história dos 10 anos desse balanço no Brasil, que é uma disputa agora, né, sobre o que foi esse processo que está em curso, eu acho que nos mostra isso também, como foi possível mudar a cara das universidades públicas, né? Eu sou professor de uma federal e eu vejo isso, né, cotidianamente. Então, eu acho que é muito importante chamar atenção para isso, né, de como a educação, não num discurso, né, ingênuo de achar que a educação vai salvar o planeta e vai resolver todos os problemas. A gente sabe que tem limitações estruturais, muitas vezes econômicas, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação é, né, dos meios mais potentes que a gente tem para conseguir reconstruir essas realidades. Então, acho que é bacana chamar atenção para isso. Belamente dito. Como a gente falou, a história chega bem, apesar de ser uma ficção muito baseada na vida do Douglas Stewart, que também tinha uma mãe alcoólatra e também cresceu nesse ambiente de homofobia constante, e que em todo o tempo tentavam, entre aspas, consertar ele de alguma forma, assim como tentam com o Shug.
o Shug acaba ficando muito solitário nisso, ele acaba virando uma pessoa à parte ali de todo mundo, assim como a Agnes é a parte de todo mundo, pelo vício dela. Eles são considerados os dois como pessoas que falharam moralmente, pessoas defeituosas em alguma maneira. Vocês acham que isso poderia ter sido uma das causas pro laço tão forte deles? Existe uma relação muito grande entre a misoginia e a homofobia, né? A homofobia vem da casa dos homens, né? O Walter Lang fala disso brilhantemente. Essas violências que perduram em torno da expressividade do feminino, né? Molda muito das relações, por mais que e muitas delas tenham um final muito trágico, da relação de garotos gays afeminados com as mães, né? Garotos gays com as mães, em geral. O Shug ama a Agnes incondicionalmente, mas é visível que não é como uma relação somente do que seria de uma mãe e um filho, sabe? É muito diferente do que é o Leek, do que é a Catherine. Ele fala o tempo todo, eu defendo ela. Às vezes a minha defesa é só com ela, inclusive, é dela mesma. Então eu acho que essa proximidade vem muito dessas relações de violência que o Shug, por mais que não saiba muito bem o que tá rolando, mas ele entende que é violentado. Ele entende, quando ele conversa com o Leek, pra mim, no capítulo mais brilhante do livro, que é o capítulo 13, que é o dele com o Leek, e eles conversam muito sobre isso, e o Leek pergunta por que você não consegue ser normal? E o Leek vai destruindo dele, né? Tirando o jeito que o Shug anda, o jeito que o Shug fala, e ele fala, você precisa seguir isso pra você sobreviver. Pra você viver, você precisa ser destruído, basicamente. Não sobra nada. E aí, quando a gente se entende, nós que sobrevivemos a isso, né? Porque muitos de nós, a gente perde nesse meio do caminho, infelizmente. Mas nós que sobrevivemos a isso, chegamos no momento, e eu me incluo nessa, que a gente tenta resgatar, né? A gente tenta resgatar a viadice, a boiolice, tudo que envolve que foram destruídos. Eu lembro que logo depois que eu me assumi, eu tive uma crise, assim, eu liguei pra minha prima e chorei mundos, assim, e falei assim, cara, eu era tão feliz quando era criança, onde tá essa minha energia, sabe? Onde é que eu perdi ela? Como é que eu encontro ela? E vem muito disso. É visível como o Shug é destruído e como a Agnes é destruída em outros mecanismos, mas como eles se interligam, né? Existe uma conexão. Pra mim é muito visível como essa relação é tão bonita e tão violenta por causa das violências que os dois têm que passar pra se entender aqueles indivíduos, né? O Shug no final, se entendendo como gay, e a Agnes, infelizmente, foi uma das pessoas perdidas no caminho. Sim, eu concordo demais com essa leitura do Edu, assim, acho que são os dois personagens, né, a Agnes e o Shug, que de alguma maneira estão vivendo a sua liberdade, a sua espontaneidade ali, né, e que estão transigindo, que estão levando isso de uma maneira impulsiva muitas vezes, mas muito natural também, porque é o jeito de ser, né, o que a maneira como se enxergam e que se aproximam em vários aspectos, né, a coisa de se arrumar, de estar bem. Então ele fala muitas vezes, não, porque a mãe sempre diz que então, assim tem que estar, né, apresentável, tem que estar não sei o quê, e ele de fato vai se posicionando ao lado dela em tudo isso, né? Então eu acho que são dois personagens que carregam muito dessa associação entre o que é o homossexual e o que é a mulher, né? Numa sociedade que é patriarcal, que é heteronormativa e que essas coisas estão muito imbricadas, que a homofobia, no fundo, é um dispositivo para preservar relações de gênero, né? O que é a masculinidade, o que é a feminilidade. A homofobia, antes de tudo, é isso. Então, justamente quando ele vai ser corrigido pelo irmão, ou em vários outros momentos, né? Menininha, o xingamento, é mulherzinha, você não pode parecer mulher, você tem que ser forte, ser viril, corresponder àquela masculinidade, né, hegemônica, tóxica, bruta do livro, né, da virilidade, da violência. E quando ele chega a querer, né, e tem tensionamento com a mãe também, momentos que ele vai tentar controlar muito impulsivamente por conta da dependência química dela, ela fala que você acha que você vai ser igual ao seu pai, você vai me agredir, que não sei o quê, então já entra esse elemento também. Então eu acho que essa relação é muito bonita, né? Assim, eu acho que é uma construção muito recíproca que o livro vai fazendo dessa existência, dessa identidade do Shug dela. Eu também foi o que estranhei o nome do livro, assim, quando eu estava lendo, eu falava, nossa, mas na verdade é a história da Agnes. Mas aí você vê como faz sentido, né? Esse deslocamento, entender, porque é muito íntima, né? Uma coisa que é muito próxima, essa relação de identificação dele com a mãe, a maneira como ele sempre dando razão a ela, ao invés de julgar, ajudando e cuidando, e um cuidado quase que incondicional, né? Que, enfim, tem um outro ponto ali que ele
né? É expulso de casa, acaba indo muito forçado. No final também, quando ela já tá mal ali, que ele vê que chegou talvez num limite e a história termina ali, né? Mas eu acho que é muito incondicional durante o livro todo, assim, esse cuidado é muito bonito. Tem aquela cena, inclusive, que o Shug tá dançando com a mãe, né? Quando a mãe tá entrando nesse novo relacionamento e tem aquela conversa belíssima. Nossa, lágrimas desceram ali. Desse ensinamento, né? O Shug entende que muito do que ele aprende, por mais que ele não quisesse aprender aquilo, ele tem que aprender para estar do lado da mãe, né? Quando a gente pensa em relações tóxicas, também na quantidade de mulheres que vivem relações abusivas e são agredidas dentro de casa aqui no Brasil, como os filhos podem ter um papel fundamental nisso, né? Por mais que continue sendo violento, né? O Shug, na teoria, ele não precisa estar nesse lugar, né? Mas é o amor dele que coloca ele nesse lugar. E eu queria trazer um caso recente que botou um sorriso no meu rosto, recentemente, que foi a @botapó. @bota_pó. Enfim, influencer famosinha de humor e beleza. Até muito pouco tempo atrás, se identificava como um adolescente gay. Em novembro de 2021, que a gente tá agora, revelou para os seus seguidores que estava passando pela transição com o nome de Alexia Brito. E ela tem 16 anos, ela já tá na internet há um pouquinho, então tá aí na adolescência sendo influencer e bastante exposta na internet. E apesar da Alexia ter sofrido, sim, muitos comentários e algumas represálias, muita gente foi lá para abraçar ela, para agradecer, para apoiar ela. Muita gente famosa, muitos dos fãs dela. Então isso me deixou muito feliz, porque até pouquíssimo tempo atrás eu não consigo imaginar ver uma notícia dessas e ver uma notícia dessas sendo divulgada da maneira que foi, de celebração e de que bom que você falou com a gente, que bom que a gente tá aqui pra te apoiar. Queria saber de vocês se esse caso ou outro caso, se o mundo recente, que às vezes é um pouco difícil, mas o que vocês veem de esperança aí pro futuro próximo? Será que a gente pode esperar próximas crianças viadas se aceitando, se descobrindo, se amando com uma certa tranquilidade maior do que a gente viveu? Sem dúvida. Eu acho que dá para ter eu tenho pelo menos, né? Digo otimismo, talvez seja forte, mas essa esperança, sim, porque é só olhar para uma geração que a minha, por exemplo, estou com 35 anos e que é próxima do Eduardo, né? Também assim, imagino, a gente chegar sem muita referência, né? Não tinha livros como esse circulando, não tinha produção audiovisual LGBT, né? Para eu assistir alguma coisa LGBT, eu lembro que eu ficava de madrugada quando eu vi a primeira série LGBT, que era Queer as Folk, Os Assumidos, que passava na época na TVA. E aí meus pais dormindo, eu colocava para ver aquilo na sexta meia-noite, torcia para eles dormirem mais cedo, para eu poder assistir. E que era uma coisa que mostrava não só sexo, mas afeto também, né? Que é uma outra coisa que a gente achava que era impossível entre pessoas do mesmo sexo, né? Desenvolver relações estáveis, né? Namoros, casamentos, porque transar, ali o sexo casual, beleza, acontece, as pessoas transaram, né? Muitas vezes casadas com pessoas de sexos opostos, mantendo uma vida ali num padrão heteronormativo pública, mas fazendo essas escapadas e tal. Então, tinha muita pouca coisa, né? E eu acho que isso já se manifesta na maneira como essa geração mais nova vem já muito mais elaboradas com tudo isso, né? Assim, na adolescência já há um conteúdo que circula e que está nas redes sociais e que está em vários lugares, está no debate público, né? Está nas novelas, de televisão, está nesses conteúdos escritos, na educação para a diversidade nas escolas, que faz parte do currículo básico, apesar das tentativas de controle que se tem em relação a isso, né, dessas cruzadas morais nas escolas, nas universidades. O Tribunal Federal entendeu que são tentativas de censura no fim de 2020 que não podem, né, que gênero e diversidade sexual tem que sim ser discutidos nas escolas. Então, eu acho que a gente tem avanços que são muito significativos. Acho que a gente vive um momento que é muito crítico, né, de reação conservadora a muito do que foram esses avanços do último período, mas eu acho que a gente, culturalmente, essa guerra cultural, a gente está ganhando a passos largos, assim. Acho que essa nova geração ela vem com outras experimentações muito mais livres, com uma outra cabeça, tendo que lidar, obviamente, ainda com uma experiência de violência, né? O choque da injúria, que o Didier Ribon diz, um autor que eu gosto, que é presente ainda, né? Essa relação do bullying escolar, que o Shug vive, que é muito presente ainda hoje,
né? Não é mil maravilhas, mas eu acho que tem muito mais caminhos, né? Muito mais apoio, muito mais encontro do que tinha, que as pessoas viviam muito isoladas todo esse processo antes, né? E antes eu digo há pouco tempo, né? Não sou tão velho assim. Eu concordo absolutamente, Renan. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu tenho muita esperança, mas a minha esperança é inteiramente colocada em cima de nós mesmos. Que nós estamos com nós mesmos, eu digo LGBTQIA+, né? Eu acho que muitas dessas vitórias, aliás, todas essas vitórias são de pessoas LGBTQIA+, que lutaram muito por isso, que tornaram possível Queer as Folk, né? Que tornaram possível Do Começo ao Fim, por exemplo, que é um dos primeiros filmes que eu assisti na minha infância, um filme brasileiro que me chocou absolutamente, e a minha família ficou tipo, por que você tá assistindo isso? E que marcou a minha vida. E como essas violências foram importantes pra gente chegar nisso. Então eu acho que essas crianças viadas que hoje estão se entendendo muito antes do que eu me entendi, pelo menos, vem muito do nosso potencial de mudança, né? Das nossas lideranças, de Renans, de professores de universidade, que foi o meu caso, por exemplo. O meu professor foi a primeira pessoa que me acolheu de verdade, virou pra mim e falou assim: existe essa possibilidade de vida, e ela é feliz. E eu fiquei tipo, nossa, existe uma possibilidade de vida no qual eu sou gay, e não vai ser inteiramente pautada na violência, sabe? São em professores, são em ativistas, são em pessoas que estão constantemente lutando para atingir essas crianças. O que me assusta é quem não está nesse meio. Porque se a gente pega, por exemplo, as eleições de 2018, existe uma juventude dos 18 aos 24 anos imensa que vota no Bolsonaro. Uma porcentagem muito latente dessas pessoas. O que eu me preocupo é que, por mais que eu tenha muita esperança de uma nova realidade, de pessoas LGBTQIA+, que se entendam antes e vivam a vida um pouco menos tardia da sexualidade, da identidade de gênero, o que me assusta é a gente esquecer que tem muita coisa para lutar ainda, né? Estava conversando no Por Dentro do Intrínsecos sobre isso, como o livro ele retrata inúmeros mecanismos de controle, né? O futebol, as pessoas conversando com ele, como o Shug se entende sozinho. O Shug, quando vem ele com a boneca Daphne dele, o livro fala que por instinto, tipo, o instinto que ele não sabe o que é, mas que claramente já ensinaram pra ele esconde a boneca. É a primeira coisa que ele faz. Ele desde cedo entende que ele tá sozinho nessa mesmo, né? E eu cresci numa realidade que eu tava sozinho nisso. Chegar em casa e falar, mãe, me bateram no colégio porque falaram que eu pareço viadinho, era reafirmar que eu era viadinho. Então, assim, é uma realidade muito assombrosa de controle. Eu lembro muito desse meu professor, orientador e mestre, que eu tive o prazer de conviver na FRJ, Dr. Ricardo Ron, que falou sobre a necessidade da gente territorializar essas nossas lutas, esses nossos espaços, para a gente não perder, né? Porque é muito fácil a gente perder. Isso é visível quando entram aplicativos de relacionamento e aí começa a cair não sei falar essa palavra. Vertiginosamente. As casas de festas LGBTQIA+, no Rio de Janeiro. Quando a gente pega uma geração que não entende o que a Madonna fez, o que a Madonna é, ou que transforma, e aí pegando a parte do livro, transforma Greatest Love of All, a música da Whitney Houston, em um hit da família tradicional, sendo que é estudado, e a Whitney Houston como uma pessoa queer, uma música sobre juventude queer, sobre orgulho. Inclusive a letra da música é exatamente isso. Eu acredito na força dos nossos filhos, ensine a eles o orgulho e deixa eles guiarem o nosso caminho. E ela fala sobre amor próprio, é um amor próprio LGBTQIA+, e a gente precisa territorializar isso. Quando eu vi essa música no livro e é o Shug cantando ela, né, uma criança viada cantando essa música, eu fiquei completamente alucinado como fã da Whitney Houston que sou. Então eu acho que o livro é muito feliz em demonstrar em cada linha dele como existe esse mecanismo de controle e como o Shug lida com isso e felizmente no final consegue de certa forma se desvencilhar desse controle. Acho que talvez a mensagem dessa parte final seja algo como: vamos sim olhar pra frente, vamos sim até onde a gente chegou e batalhar mais, mas é nunca esquecer de quem construiu todo esse caminho pra gente estar aqui, né? Todos os Shugs que passaram pelo que passaram e todos os Shugs que não estão mais com a gente, só não se esqueçam dele e protejam os próximos Shugs. Gente, eu tô
Tô aqui já um pouco emocionada também, confesso que vários momentos aqui eu fiquei muito mexida, mas se encaminhando pro final, infelizmente temos que acabar em algum momento pra não durar 3 horas. Eu queria perguntar pra vocês, quem gostou de Chug Bang? Vocês indicam o quê? Livro, série, filme? O que vocês indicam pra essa galera? Eu indicaria um livro que me marcou muito também e que trata dessa questão de classe e de sexualidade, da intersecção desses dois universos, que é um livro chamado Retorno à Reims, do Didier Ribon, e que é um livro muito bonito, autobiográfico, né? É um pouco aquela auto-psico-sociobiografia, assim, que ele relata a partir da experiência dele, de um menino afeminado, gay, que está numa cidade interior da França, numa família muito pobre, numa situação de precariedade muito presente ali. Ele vai vivendo essa sensação de desajuste, né, de estar fora da norma a todo momento, as violências que isso implica. E depois ele vai para Paris, onde ele começa a ter a coisa da cidade grande, esse contato, né, com o universo maior, fora do âmbito familiar. Eu acho que isso aparece também muito no livro, né? Essa coisa de territórios, quando é mais aberto na cidade grande, tem um anonimato, que eles perseguem recomeçar a vida, né? Construir a vida com mais autenticidade, sem carregar todo o passado, parece, né? E acho que é um livro muito bonito, foi recentemente traduzido ao português, chama Retorno à Reims, e que parece que virou um filme, inclusive agora passou na França mês passado, retrasado. Tô louco para assistir, não vi o filme ainda, mas foi adaptado para o cinema. E um outro daí que eu indicaria, filme mesmo, é um filme do Ken Loach, que é um diretor que tem muitas obras que ele trata sobre essa precarização da classe trabalhadora, fala muito da situação da Inglaterra, e tem um filme dele que é um dos mais recentes, que é Eu, Daniel Blake, em que ele fala de um senhor que trabalhou a vida inteira ali, né, e que ele tem um ataque no coração, e aí ele começa uma empreitada para conseguir obter um benefício assistencial ali, passando várias dificuldades nesse contexto, e aí encontrando outras pessoas que vão se ajudando, né, enfim, ajudando jovens migrantes, vizinhos, outras pessoas que também estão nessa precariedade. Mas eu acho que conta muito da realidade hoje, que é muito parecida com o que era essa realidade, né, de desmonte, de acabar com as redes de proteção, né, não deixar as pessoas acessarem os mecanismos de assistência, de inclusão mesmo no mercado formal de trabalho, enfim. Então acho que são duas coisas que eu indicaria aí, que ao ler esse livro me voltaram à mente. Eu pensei em um livro e em 4 filmes, eu tentei diminuir a lista, eu juro. Bom, de livro, também um que envolve criança viada e classe, isso aqui na França, chama O Fim de Ed, do Edouard Louis. Aqui no Brasil saiu pela Tusquets, eu acho, mas enfim, se não for, corta essa parte. Também é uma história desse garoto afeminado que lida com a pobreza no interior da França. É muito bonito, é pequenininho. Eu tenho os filmes. Queria primeiro falar de um que eu sou apaixonado, para mim é um clássico, que é Tomboy, da Céline Sciamma, né, francês, né? O que me lembra muito do Shug e esse livro é que quando a gente debate sobre crianças viadas, a gente usa o termo viadas, a gente não debate exatamente somente sobre desejo, né? A gente fala sobre expressividade de gênero. A gente, em certo momento ali, não dá pra ter total certeza se o Shug vai se identificar como um homem gay ou se ele vai se identificar como uma mulher trans ou como uma pessoa não binária. Ele expressa algo que não está dentro da cis heteronormatividade, né? E Tomboy, pra mim, é brilhante quando eu discuto sobre gênero em crianças. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum filme norte-americano. Happy Together é um filme chinês do Wong Kar-wai. Também fala muito sobre pobreza e sobre relações homoafetivas e violência na pobreza. É brilhante, tá no MUBI. Há pouco tempo entrou no MUBI, foi uma questão muito feliz do MUBI. Parabéns, MUBI. É incrível, indico a todos. Outro clássico que é Má Educação, da Almodóvar, e aí também fala muito de violência à criança, e aí entrando em uma coisa que a gente acabou não entrando aqui no podcast, que é a relação dessas crianças com a religião e como esses corpos infantis são um alvo de violência, inúmeros casos de padres pedófilos, e aí Má Educação trata um pouco sobre isso, sobre esse processo de se entender uma pessoa LGBTQIA+. E por último,
pra terminar, no norte do Reino Unido, God's Own Country. O nome em português também ficou assim, não é em português, não é em inglês, é do Francis Lee, também nesse cenário bem lamacento do interior e no norte do Reino Unido, também tratando sobre a homoafetividade, sobre a construção dos pilares da virilidade e da masculinidade. É muito, muito, muito bom, e acho que é isso. A minha indicação vai ser O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que também fala muito sobre como essa masculinidade tóxica afeta como a gente se vê, como a gente trata o outro, como a gente ocupa espaço no mundo. É o maior clássico do autor, certamente, se passa em Paris, se eu não me engano. Muito bom, vale a pena. O Eduardo falou do Por Dentro do Intrínsecos, que é o nosso evento mensal. Se você perdeu ele, você pode ouvir mais Eduardo falando sobre mais coisas no Intrínsecos Digital, nossa plataforma exclusiva para assinantes. O link vai estar lá, a gravação vai estar lá, mas é sempre mais legal assistir ao vivo, então fique ligado nas próximas inscrições. Gente, queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Vocês têm algum último recado? Pode divulgar arroba, pode fazer merchandising. O palco é de vocês. Só quero agradecer, Tayla, foi um prazer enorme, enfim, bater esse papo com vocês, me fez gostar ainda mais do livro, né, essa troca, essa conversa, e acho que deixar essa recomendação para todo mundo ler esse livro, enfim, a gente deu os spoilers aqui, né, talvez as pessoas já tenham lido, mas reforçar esse convite à leitura, e quem quiser acompanhar, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, @Renan_Quinalha, no Facebook também Renan Quinalha, no Twitter, uso de maneira meio ocasional, mais o Twitter, mas estou por ali também, sempre postando coisas que tenho feito, escrito, então agradecer de novo, foi um prazer enorme, obrigado. Gente, muito obrigado, foi um prazer enorme também, Tayla. É sempre ótimo conversar com você, por mais que a gente converse todos os almoços, é sempre muito feliz. Renan, é realmente um momento muito feliz para mim. Tô sempre procurando estar num espaço de maior ativismo e você, para mim, é uma das referências do ativismo no Brasil hoje. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. E, novamente, leiam a história de Shug Ben, leiam livros LGBTQIA+, vão nas livrarias, se posicionem, lembre que investimento é um posicionamento também. Então, muito obrigado para todo mundo que escutou, e caso queira conversar mais, meu arroba no Instagram é edu.ardo, com H na frente, meu nome é com H. E é isso, galera. Meu nome é Tayla, eu fui apresentadora de hoje, e queria agradecer a todos vocês que ouviram até o final, a gente fala bastante. O próximo episódio é sobre o Palácio de Papel, do livro de novembro. Então, até a próxima. Um beijo. Bebam água, usem máscara ainda, galera. Não acabou, mas tá acabando. E até mais.